Hoje então nós vamos falar sobre a vida e a obra de Jesus. E nós vamos começar falando sobre esse assunto, lendo alguns textos aqui que eles não estão na apostila, mas eles vão nos ajudar muito. 1 Pedro 8. E Hebreus 12, do 1 ao 2. Fala que não tendo visto, o amais. E embora não o vedes agora, credes nele e exultais com alegria inefável, cheio de glória. Nós não vimos Jesus e mesmo hoje nós não podemos vê-lo, mas nós cremos. Agora olha só o texto de Hebreus, capítulo 12, do verso 1 ao 2. Isso, muito bem. Então aqui, nesse texto, a gente percebe que existe uma carreira, uma corrida, não é isso? Uma corrida que nos está proposta, né? Algo que nos foi proposto e que agora vamos correr. O propósito eterno de Deus, e vamos correr rumo ao alvo para ser como Jesus. Não é isso que está proposta para nós? Uma carreira, né? E nessa carreira, o que é que a gente tem que fazer para se orientar? Para onde que eu tenho que estar olhando? Para Jesus. Eu tenho que olhar para Jesus. A palavra fala aqui, olhando firmemente para Jesus, o autor da fé. O texto de 1 Pedro que a gente leu, diz que, embora não o tendo visto, nós exultamos nele porque cremos. E aqui fala para a gente olhar para Jesus. Mas como é que eu posso olhar para ele, me orientar por meio de Jesus, se eu não posso vê-lo? Isso significa que não é para eu fechar os olhos e ficar tentando imaginar Jesus. Como que seria Jesus? Né? Ninguém tem essa informação. A informação visual de Jesus. Quando fala de você olhar para Jesus e ver Jesus, está falando de você ler a Bíblia e no que a Bíblia fala de Jesus, isso formar para você quem ele é. Amém? Então você lê lá nos evangelhos e vê que Jesus teve tal atitude, que ele fez tal coisa, que ele agiu assim, né? Que ele tinha tal coração. Isso vai mostrando para a gente como Jesus era, não é? E aí eu vou olhar para isso. Então, olhar para Jesus não é assim eu fechar meus olhos e tentar imaginar Jesus assim. Não é isso. Mas eu olhar para a Bíblia, olhar para a palavra de Deus e aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de Jesus e crer. Porque crendo, eu vou exultar de alegria nele. Porque eu não posso ver, mas posso crer. Amém? Isso é que vai dar força para a gente, firmeza, e vai sustentar a nossa fé. Porque Jesus é o autor da fé. Quanto mais eu olho para ele, para o que a palavra diz nele, mais a minha fé vai se tornar forte, bem amparada, num Jesus verdadeiro, e essa fé não vai ser abalada. Amém? Então, há uma carreira que temos que correr. E para correr temos que iniciar e prosseguir e nunca tirar os olhos de Jesus. Manter os nossos olhos firmes nele, sempre olhando para ele, para seguindo sempre adiante. Amém? Colocando isso, fica fácil a gente entender porque eu falei que esse assunto talvez fosse o assunto mais importante da sequência que a gente vai ter aqui. Porque nós vamos falar sobre Jesus. É importantíssimo a gente conhecer
quem é Jesus. O que ele fez. De onde ele veio. Como ele viveu. O que significou a morte dele. Por que ele teve que morrer. A sua ressurreição. O fato dele ter subido aos céus. O que ele está fazendo hoje. Amém? O que ele prometeu que vai fazer ainda. Eu preciso conhecer Jesus. Porque isso vai amparar toda a minha fé nele. Quando nós nos convertemos porque eu queria uma vida melhor. Nós nos convertemos para Deus arrumar a minha família. Nós nos convertemos para Deus ajustar a minha vida financeira. Nos convertemos porque eu estava doente e Deus me curou. A gente se converte porque a gente se entrega a Jesus como o Senhor. É por causa dele. Todas as outras coisas não são suficientes. Imagina que uma pessoa tenha se convertido simplesmente porque ela vivia uma situação difícil na sua família e precisava de uma solução. Depois que isso está arrumado, está consertado, ela não precisa mais e pode ir embora. Vamos supor que alguém se converteu porque foi curado. Depois que foi curado, o que acontece? Bom, está resolvido o problema, volto para a minha vida. Se a gente lê nos evangelhos, quantas pessoas não foram atrás de Jesus por causa desses motivos? Pessoas que eram leprosos, outros que eram cegos, outros que tinham hemorragia, outros que estão com problema com o filho, com a filha lá, que está possessa de demônio. Muitas pessoas foram até Jesus. Jesus, no seu grande amor, fez o que eles estavam pedindo. E muitas dessas pessoas fizeram o quê? A grande maioria delas. Deram as costas e foram embora. Agora, tem um tipo de pessoa que seguia Jesus por causa do que Jesus era, de quem Jesus era. Essas pessoas eram os discípulos. Esses se entregavam a Jesus e seguiam a Jesus onde quer que ele fosse. Passavam fome junto com Jesus. Cansavam de andar naqueles desertos, subir aquelas montanhas junto com Jesus. Quase afundavam no meio do mar quando vinha tempestade no barco. Aí Jesus acalmava. Mas eles deram a vida, entregaram tudo para seguir a Jesus. Por causa de quem era Jesus. Percebem a diferença? Então, esse é o grande ponto da questão. Eu sigo a Jesus por causa de quem ele é. Eu amo a Jesus por causa de quem ele é. Então essa que é a resposta que precisamos encontrar nessa tarde. Quem é Jesus? Amém? Em João capítulo 17, verso 3, é um texto que está aí na apostila de vocês, diz o seguinte: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna. Isso é o que Jesus nos promete. Isso é o que a palavra de Deus nos promete. Vida eterna. Não nos promete vida fácil. Não nos promete vida abastada de riquezas. Não nos promete uma vida onde não vai haver nenhum problema. Mas nos promete vida eterna. Que quando essa vida que temos nesse mundo, que pode ser fácil ou difícil, terminar, a gente atravessa a morte para a vida eterna, junto com o Pai. Isso é o que ele promete. E para isso ele fala que é necessário o quê? Conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro que existe, e a Jesus Cristo, que esse Deus enviou por amor a nós. É isso que é necessário para ter acesso a essa vida eterna. Né? Então, vamos começar a ver aqui uma série de 8 pontos sobre quem é Jesus. Hoje nós não vamos conseguir abordar todos eles. Vamos ver até onde a gente vai conseguir chegar. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender
é que Jesus não é alguém que, como nós, começou a existir quando nasceu. Jesus é um ser eterno. Eterno significa o quê? Que sempre existiu. Que não teve um dia no passado onde ele não existiu. Ele sempre existiu. Ele não é um ser criado. Todos nós somos criaturas. Um certo momento lá para trás nós não existíamos. Podíamos até fazer parte de um projeto de Deus, mas ainda não existíamos. Mas Jesus não, ele sempre existiu. Ele é eterno. A história de Jesus, ela começa muito antes dele nascer lá em Belém. Muito antes. A eternidade lá, muito lá atrás. Né? Foi ele quem criou todas as coisas. O texto que vocês têm aí, de 1 João não, desculpe, de João capítulo 1, verso 1 ao 3, acompanhem comigo, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Lembra quando nós falamos sobre Deus? Que Deus é um só. Em Pai, Filho e Espírito Santo. No Evangelho de João, você vai encontrar o termo Verbo sendo referido ao Filho. Amém? Então, quando fala verbo aqui, está falando de quem? Jesus. Jesus. Verbo é um tipo de palavra, não é? Uma palavra que indica ação. Então, Jesus é aquele que realizou tudo e realiza tudo aquilo que está no coração do Pai. Por meio do Espírito Santo. Percebe como Deus age, como Deus faz as coisas? É um único Deus. Mas em 3 pessoas coexistentes, juntas. Vocês lembram daquele ilustração da lata de tintas que eu falei, né? Você olha, você não diz que são 3 tintas misturadas, mas é uma composição de tintas que mostra uma única cor. Tá? Então aqui diz que no princípio era o Verbo, era Jesus. E Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus. No princípio quando? Desde antes de haver mundo, de haver planeta Terra, de haver Sol, estrela, de haver universo, de haver qualquer coisa. Havia o Pai, Jesus e o Espírito Santo. Né? Aqui diz o seguinte também, que todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo que existe, só existe porque Jesus criou. Mas quem criou não foi Deus? Mas Jesus é quem? O Pai concebeu um plano fantástico no seu coração. E Jesus realizou esse plano, criando todas as coisas, por meio do poder do Espírito Santo. Amém? Então, imagina esse mundo que a gente está pisando aqui. Você pisa no chão assim, está pisando no solo de um planeta chamado Terra. Quem criou esse planeta? Jesus. Quem criou tudo que tem dentro desse mundo? Jesus. Quem criou o sol que está ali fora iluminando? Jesus. Quem criou as estrelas do céu quando você olha para aquela noite limpa assim? Quem criou todas elas? A imensidão desse universo que a ciência tenta desvendar até hoje.
Jesus. Porque aqui diz que todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada existiria. Né? Tudo foi feito por Ele. Então, esse é Jesus, que existia com o Pai desde antes da criação do mundo. Né? E Ele estava sempre na presença de Deus. Ele viveu desde sempre junto com Deus. Ele conhece a Deus como ninguém, porque Ele é também Deus, junto com Deus Pai. Amém? E ninguém pode conhecer a Deus, porque ninguém pode ter acesso à presença de Deus, que habita nas regiões celestiais, em luz inacessível a palavra de Deus. Agora, Jesus viveu e vive hoje com Deus. Né? Em Colossenses capítulo 1, verso 15 e 17, outro texto que tem aí, vocês podem acompanhar na apostila mesmo, diz o seguinte: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Ou seja, quem sustenta todo o funcionamento do universo todo, quem é? Jesus. Quando Jesus criou o universo, junto surgiram as leis que regem o universo, conforme Ele determinou. E tudo funciona conforme Ele estabeleceu. Quem sustenta a vida? Jesus. Né? Então a gente percebe que aquele homem que andou em Nazaré, que nasceu em Belém, existia muito antes daquilo. Vivia com Deus, nas regiões celestiais, em meio aos louvores das multidões dos anjos no céu, aquelas multidões de anjos perfeitos, cantando louvores sublimes a Deus e a Jesus, e Jesus ali entronizado junto com o Pai, sendo adorado, né? Vivendo com Deus. Só que em determinado momento da história da humanidade que vivia em trevas por causa do pecado, vivia no reino das trevas por causa de Satanás, vivia escravizada pelos corações egoístas, rebeldes, orgulhosos dos homens, onde cada pessoa vivia fazendo aquilo que queria, uma humanidade que caminhava para o inferno e para a destruição. O que acontece? É dada uma ordem nas regiões celestiais. E um anjo vem a uma mulher que vivia na cidade de Nazaré, chamada Maria. E esse anjo diz para ela que ela vai ficar grávida de uma pessoa santa, gerada pelo Espírito Santo. Ela fica confusa, não sabe direito o que vai ser daquilo, mas ele fala: não tema, o Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra. E o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. E Maria ficou grávida de Jesus.
o Espírito Santo gerou no ventre de Maria uma pessoa, um homem santo, gerado sem pecado, com a presença do Espírito Santo, ele santificou tudo aquilo que ele fez ali no ventre de Maria e formou ali o corpo de Jesus de Nazaré. A habitação do Verbo eterno. Amém? E naquele nenezinho que estava sendo gerado no ventre de Maria, estava quem? Aquele que existia antes de todas as coisas. Aquele que fez todas as coisas. Aquele que é o Deus eterno. Aquele que é um ser não criado, eternamente existente. Estava ali, o corpo dele crescendo, e aí ele vem ao mundo. E nasce nesse mundo um nenê, e esse nenê era o Verbo eterno que se tornou um homem. Esse é Jesus. Dá para a gente entender isso? A obra que Deus fez, essa obra preciosa. Dá uma olhada na apostila de vocês aí. O texto que diz, João capítulo 1, verso 14. O Verbo se fez carne. O Verbo que existia eternamente no mundo espiritual, veio para o mundo físico. Ele se fez uma pessoa de carne e osso, né? E habitou entre nós. Ele deixou a multidão dos louvores dos anjos, aquele ambiente perfeito nos céus, e veio nascer como um bebê num estábulo, no meio de animais. Sem as higienes necessárias que a gente vê nos hospitais por aí hoje, né? Nasceu ali, deixou aquele ambiente celestial e veio para esse mundo. Na menor cidade do território mais desprezado do Império Romano que governava na época. É como se ele fosse nascer hoje naqueles países mais pobres do mundo, no meio daquela fome toda que tem em alguns países da África. Foi ali que ele escolheu. Ele que era o Criador, se tornou criatura. Dá para a gente entender isso? Para a gente entender o que aconteceu com Jesus, é difícil a gente entender porque hoje nós somos seres criados. Mas ele é criador. Ele sempre existiu. É difícil a gente entender, por exemplo, o que é criador se tornar criatura, porque nós não somos criadores. Nós somos meras criaturas, seres humanos. Né? Mas olha o texto de Filipenses 2, 6 a 8 que está escrito aí. Olha lá. Ele fala que Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa que devia se aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte
de cruz. Vocês lembram quando a gente falou sobre o propósito eterno de Deus? Que a gente falou sobre a queda do homem? E como que Satanás derrubou o homem? Os princípios que haviam no pecado. Orgulho, né? Egoísmo, rebeldia. Subirei, serei como Deus, não é isso? Colocarei meu trono no Monte Santo de Deus. Adão e Eva pecaram desejando ser como Deus. Mas eles eram apenas o quê? Criaturas. Satanás era mais belo dos anjos, mas era uma criatura. Foi feito por Jesus. Né? Um dia, Jesus estalou o dedo, pum, haja um querubim perfeito e majestoso. Apareceu lá. E esse querubim que foi feito, um dia resolveu tomar o lugar de Deus. O que aconteceu? Foi banido, foi expulso. Porque por mais poderoso e belo que ele fosse, é criatura. Um dia, Deus fez um ser pouco menor que os anjos, a palavra fala. Adão. E de Adão formou Eva. Um ser pertencente tanto ao mundo espiritual quanto ao mundo físico. E esse ser, criatura, formado do pó da terra, um dia se passou no seu coração. Serei como Deus, conhecedor do bem e do mal. Agora, olha a atitude do coração de Jesus que veio para corrigir esses problemas. Sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que fosse para ele se apegar. Ele era Deus. Ele era o que os outros queriam ser. E caíram por causa disso. Ele, sendo Deus, se humilhou, se esvaziou dessa condição e veio se fazer uma criatura, um homem. E não um homem, um rei, um magnata, um poderoso. Não. Um judeu pobre lá de Nazaré, filho de um carpinteiro. Nascido num estábulo. Porque não tinha lugar para ele numa hospedaria. Essa foi a atitude que Jesus veio a esse mundo. Para servir. Para ser servo. Para obedecer. Foi assim que ele entrou no mundo. E quando ele entra no mundo, com os princípios contrários ao reino das trevas, porque quando você olha para isso daqui, você percebe que Satanás quis subir, Adão quis subir, orgulho, né? Ser maior. Jesus, o que ele fez? Desceu. Contrário do orgulho é a humildade. Então Jesus humilhou-se a si mesmo, a palavra diz. Satanás quis tomar para si a glória de Deus. Adão quis conhecimento do bem e do mal para si. Egoísmo, eles queriam as coisas para ele, independente do que pudesse acontecer. Jesus, pelo contrário, o que ele fez? Ele abriu mão de que todas as coisas eram feitas para ele, tudo era dele, já era tudo dele por direito, porque ele é o Criador, e ele veio para esse mundo sem posse alguma. Uma vez, uma pessoa queria segui-lo, falou: Senhor, eu vou com o Senhor para onde quer que o Senhor for. Ele disse o seguinte: nem todo que lança a mão do arado e olha para trás é digno do reino dos céus. Porque o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus não tinha um lugar fixo que ele pudesse falar: essa aqui é minha casa, que eu vou morar, aqui eu vou descansar. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, estava constantemente a serviço do Pai. Não tinha posse, não tinha ambição de ter.
E tanto não tinha ambição de ter, que tudo que ele tinha, ele deu. O que ele tinha? A vida. E ele deu a vida. Então, no lugar do egoísmo de Satanás e de Adão, a gente vê o amor de Jesus. Quando Satanás desejou colocar o seu trono no Monte Santo de Deus, ele se revoltou contra Deus, quis tomar o lugar de Deus. Foi uma rebelião. Quando Adão tomou aquele fruto, quando a Eva, e junto com ela Adão, tomaram aquele fruto e comeram, eles se revoltaram contra Deus, desobedecendo o mandamento de Deus que dizia, não comerá. Desobedeceram. Jesus, por outro lado, vem, e a palavra diz aqui que ele foi obediente. Obediente. Sujeito. E obediente até a morte. E não uma morte qualquer, mas a morte mais humilhante que podia haver na época, que era morrer na cruz, que é onde morriam os bandidos, os malditos, os proscritos. E ele veio com essa atitude no coração. Então, quando essa ordem foi dada pelo Senhor, e o anjo veio, anunciou isso a Maria, ela concebeu quando o Espírito Santo veio sobre ela, e nasceu Jesus, essas coisas estremeceram o império das trevas, porque estava nascendo nesse mundo um homem sem pecado. Estava nascendo nesse mundo um homem livre das algemas do pecado que prendiam a raça humana a Satanás. Estava nascendo nesse mundo um homem fora do império das trevas. Um homem que Satanás não governava. Um homem que Satanás não dominava. Um homem que o pecado não tinha vez. Um homem que não era orgulhoso, que não era egoísta, que não era rebelde. Um homem que era manso, humilde, submisso, obediente, amoroso. Porque ele era o Verbo eterno, que se tornou um ser humano. Ele era Filho de Deus. Amém? Vocês entendem agora o que significa Jesus ser chamado Filho de Deus? Filho do Altíssimo. É isso. Que nasceu nesse mundo um homem gerado por Deus, sem pecado, santo. E nesse homem habitava o autor da vida, a luz do mundo. Amém? Esse foi o segundo ponto. Tornou-se homem. Terceiro ponto, então. Jesus foi perfeito e irrepreensível. O que é irrepreensível? Quem sabe me dizer o que é? Quando alguém faz algo errado, você pode ir lá e chamar a atenção dele, repreendê-lo. Uma pessoa irrepreensível significa que é alguém que nunca fez nada errado. Significa que não há na vida dele nada que você pudesse olhar e falar, isso aqui está errado. Jesus, você não devia ter feito desse jeito. Por quê? Porque ele foi irrepreensível. Ele foi perfeito.
Perfeito. Perfeito segundo quem? Segundo nós? Segundo os homens? Segundo o Pai. Porque só importa ser perfeito segundo o Pai. Não segundo o que os outros pensam, mas segundo o Pai. É possível que você encontre por aí teólogos, eruditos, que vão analisar, eu falar que mas se Jesus tivesse falado diferente aqui. Mas não são eles que têm que dizer que Jesus é perfeito. Quem que é? É o Pai. Deus, né? E quando Jesus foi batizado, né? Esse texto que está aí na sua apostila também, Lucas capítulo 3, versos 21 e 22. Quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como de uma pomba, e ouviu-se do céu esta voz: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. O Pai olhando para Jesus e falando: eu me agrado de você. Eu estou satisfeito com você, meu filho. Eu tenho prazer na sua vida. Tem um outro texto também, 1 Pedro 2, 22, que diz o seguinte: ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Quem está dizendo isso? Pedro. O Pedro que teve a revelação. Porque isso aqui ele está falando depois de ter recebido o Espírito Santo. Né? Então, primeiro Jesus, sendo Deus, se tornou homem. E sendo homem, ele continuou se esvaziando. Porque ele nunca viveu para fazer a sua própria vontade. O que Jesus veio fazer foi a vontade do Pai. Por isso que a Bíblia diz que ele se humilhou, sendo obediente até a morte. Né? Obediente até a morte. De maneira contrária ao que fez Adão, que desobedeceu, e por causa dessa desobediência, entrou no mundo o pecado, e pelo pecado, a morte. Tá? Sabe qual que era o segredo de Jesus para ser sempre perfeito e nunca pecar? Hã? O segredo dele é que ele nunca fazia a própria vontade. Por isso, ele fazia a vontade do Pai. Ele não viveu para fazer a vontade dele mesmo. Ele não foi um homem que viveu para si mesmo. Ele viveu para o Pai. Por isso ele obedeceu. Porque ele havia se esvaziado de si mesmo. Aí havia espaço para Deus e para que Deus fosse honrado e obedecido. Na nossa vida, amados, se eu quiser ter uma vida de obediência, eu preciso me esvaziar de mim. Não viver para mim. Não viver para fazer a minha própria vontade. Porque em me esvaziando, abre espaço para que Deus venha e a vontade dele se estabeleça. Amém? Jesus dizia o seguinte: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. O que é a comida de alguém? Para que alguém precisa de comida? Para viver. Se alguém não comer, pode durar um tempo, mas vai morrer. Jesus disse o seguinte, que a comida dele é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra.
Jesus vivia para fazer a vontade do Pai. A fonte da vida de Jesus, da existência de Jesus, era fazer a vontade do Pai. Ele diz também o seguinte: aquele que me enviou está comigo. Não me tem deixado só, porque faço sempre o que é do seu agrado. Faço sempre o que é do seu agrado. Olha o que Jesus disse. Tudo o que ele fazia agradava ao Pai. Jesus não foi duro muitas vezes com os fariseus? A gente pode pensar, não, mas Jesus exagerou. Ele falou para os fariseus assim, raça de víbora. Né? Aquele jovem rico que chegou diante de Jesus falou, Senhor, o que eu preciso fazer para dar a vida eterna? Jesus mandou ele obedecer os mandamentos. Depois ele falou que já fazia tudo isso. Ele falou, então vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Aquele jovem, porque era muito rico, deu as costas e foi embora, não queria vender as coisas. Ué, mas Jesus deixou esse homem que queria a vida eterna ir embora só porque não vendeu tudo? Quem que era o senhor daquele jovem? Ele, as riquezas ou Jesus? Jesus não era. Porque se fosse Jesus, ele obedecia. E isso agradou ao Pai. Essa atitude de Jesus em não receber alguém que estava indisposto a deixá-lo reinar sobre a sua vida, agradou ao Pai. Porque Jesus, aqui a palavra fala que tudo o que eu faço é do seu agrado. Até quando Jesus estava no Getsemane, naquele jardim, aonde ele foi oprimido e chegou a suar sangue nas vésperas da sua morte, né? Que ele foi diante de Deus orar 3 vezes, ele dizia assim, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Até nesse momento. Então a gente percebe que a vida de Jesus foi perfeita por causa disso. Porque em tudo que ele fez, ele agradou ao Pai. O diabo tentou Jesus de muitas maneiras. Lá no deserto, a gente já abordou essa questão da tentação de Jesus no deserto, né? E de muitas maneiras durante a vida de Jesus. Satanás simplesmente queria que Jesus fizesse a própria vontade e saísse fora do governo de Deus. Mas ele nunca conseguiu isso. Jesus foi tentado muitas vezes. O texto de Hebreus 4,15 diz assim, que porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas, o que diz aí? Sem pecado. Jesus foi tentado em muitas coisas. E se Jesus falhasse, ele iria pecar. E se ele pecasse, estava tudo perdido. Mas ele nunca pecou. A palavra fala que ele não falou nem sequer uma palavra errada. Fala que nos seus lábios, na sua boca, não se achou engano. Ele não cometeu pecado. E nem na sua boca se achou engano. Significa que ele nem fez alguma coisa errada e nem falou alguma coisa errada. Ele foi perfeito em tudo
o que fez. Amém? Então, o quarto ponto. Jesus fez uma obra grandiosa. Então, a gente admira na vida de Jesus não somente a sua perfeição de caráter, a sua santidade, a sua mansidão, a sua humildade, o seu amor, mas também o poder que havia em Jesus. Né? Em seu ministério, Jesus fez muitos milagres, muitos prodígios, muitas curas. Né? Abre a sua Bíblia aí em Lucas 4:40. Olha só o que o texto diz. Que todos os que tinham enfermos e doentes traziam para ele, e todos eram curados. Ele curava todos. É possível você entender isso? Quantas pessoas foram curadas nesse dia, por exemplo? Quantas pessoas foram trazidas ali, quantos tipos de enfermidades chegaram diante dele, e ele curava a todos. Um outro texto, Lucas 6, versos 17 e 18. Então aí diz que também os atormentados por espíritos imundos eram libertados, curados. Uma das maneiras de Satanás oprimir as pessoas é através das possessões demoníacas. Pessoas que vão, durante a sua vida, cedendo espaço para o diabo, por um motivo ou por outro, e acabam sendo controladas por um espírito maligno. E ficam presas a esse espírito maligno. E aqui diz que Jesus fazia o quê? Libertava. As pessoas traziam essas pessoas a Jesus, e Jesus libertava as pessoas dos espíritos malignos. Né? Tem uma ocasião onde Jesus está numa sinagoga e chega um endemoniado, né? E, na verdade, não é assim. Fala que Jesus estava numa sinagoga e ali tinha uma pessoa possessa de demônios. E o demônio se manifestou. Que queres conosco, Jesus de Nazaré, Filho de Deus? Vem nos atormentar, né? Eu sei quem tu és. E Jesus dizia, cale-se, sai dele. E eles saíam fugindo, gritando, né? E as pessoas ficavam admiradas. Quem é esse homem? Que até os espíritos imundos lhe obedecem. Ele manda e eles vão embora. Né? Outro texto. Marcos, capítulo 10, verso 46 a 52. Isso, então aqui a gente vê Bartimeu, o cego, que estava lá sentado e começou a clamar por Jesus. E Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Senhor, que eu vejo. E Jesus diz o que para ele? A tua fé te salvou. Não é? E ele viu. Dá para a gente imaginar o que é uma pessoa cega na hora começar a ver? O poder que operava em Jesus era tremendo. Né? Vamos ver um outro texto. Mateus capítulo 14, do 25 ao 27. Isso, então aqui a gente vê um milagre de Jesus. Andar por sobre a água. Né? A gente já viu aqui ele curando enfermidades, expulsando demônios, abrindo os olhos de um cego, né? E andando sobre as águas. Agora, tem um outro milagre, mais poderoso ainda. A ressurreição de um morto. Lembram da história de Lázaro? Vamos ver aí em João, capítulo 11, verso 41 a 44.
Olha só, Lázaro, se a gente ler o texto um pouquinho mais para trás aí, já estava morto fazia quanto tempo? 4 dias. 4 dias. Dá para você entender o que é um morto há 4 dias? Né? Já cheirava mal falar aí, né? Todo mundo lá consolando as irmãs dele e tal. Ninguém... se o senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Né? Aí, olha só o que Jesus diz. Removei a pedra. Tiraram a pedra que estava na frente da... Uma gruta, assim, né? Uma caverna com uma pedra na frente. Remover a pedra. O que Jesus diz? Lázaro, vem para fora. Só isso. O que aconteceu com o morto? Ressuscitou. Saiu andando da gruta, enfaixado ainda do jeito que estava. E Jesus falou, desenfaixa ele, deixa ele embora. Né? E se você ver um pouquinho mais para frente no Evangelho de João, né? Um pouquinho mais para frente no Evangelho de João, você vai ver Lázaro numa refeição junto com Jesus, com ele na mesa. Imagina o poder para ressuscitar um morto e fazer reconstituir todos os tecidos, tudo, e fazer ele virar uma pessoa perfeita novamente. Né? As pessoas ficavam admiradas. Quem é esse que até os mortos ressuscita? Vamos ler um outro texto. Multiplicação dos pães. Mateus 13, verso 15 a 20. Isso, olha só. É um dos milagres mais espantosos aqui, né? Eu fico tentando imaginar como é que foi isso. Levam a Jesus os pães e os peixes. Jesus dá graça e dá aos seus discípulos. E eles começam a entregar as pessoas. E não acaba mais. Né? Imagina assim, Pedro está lá com um tanto de peixe, de pão, dá às pessoas, que ele vai lá, tem mais com Jesus, aquele vez volta. A hora que ele vai lá, tem mais com Jesus, que ele vê... Não acaba mais. Né? E eles vão alimentando, alimenta. Fala que havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças, não é isso? Imagina o tanto de gente que tinha ali, que eles alimentaram, e ainda sobrou. Todos se fartaram e sobrou. Dá para imaginar isso, o que Jesus fez ali? Os discípulos ficaram perplexos. O que está acontecendo? Não entendia direito o que acontecia. Né? E assim, amados, muitos outros milagres Jesus fez. Muitos outros. Né? Tem um momento onde Jesus faz um milagre para mostrar a autoridade que ele tinha para perdoar pecados, por exemplo. Ele estava lá numa casa e os amigos de um homem que era paralítico queriam levar o paralítico até Jesus para esse paralítico ser curado. Só que tinha tanta gente cercando Jesus na casa que eles não conseguiam passar. O que eles fizeram? Fizeram um buraco no telhado, né? Tiraram as telhas lá e desceram o amigo deles, né? Deitado numa maca assim, até onde Jesus estava. Aí Jesus, vendo a fé dessas pessoas, olha o que ele diz para esse paralítico. Os teus pecados estão perdoados. Aí as pessoas começaram a pensar, né? Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecado. Porque na verdade um pecado, ele ofende a quem, primeiramente? A Deus. Então só quem pode perdoar pecado? O próprio Deus. E Jesus, percebendo o pensamento dele, diz o seguinte: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, o que ele fez? Ordenou aquele paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o paralítico levantou, pegou a maca que ele estava e saiu dando graças, dando glória a Deus.
E todo mundo ficou maravilhado. Falando, hoje vimos maravilhas. Quem é esse homem que até perdoa pecados? Os discípulos dele ficaram espantados. Jesus espantou até os discípulos. Uma vez eles estavam num barco com Jesus, no meio do mar da Galileia, e vem uma tempestade. Aquela que a tempestade começa a balançar o barco, e vento e onda batendo no barco, e Jesus dormindo, e os discípulos tudo morrendo de medo. Aí eles vão chamar Jesus. Senhor, Senhor, vamos afundar. Tá? Aí Jesus, maior tranquilidade, levanta, diz aos ventos, à tempestade, acalme-se, e ao mar, aquiete-se. Calmou, perfeita bonança. Os discípulos, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que faz todas essas coisas? Eles ficam espantados. Quem é esse? É Jesus. Filho de Deus. Deus feito homem. E homem cheio do Espírito Santo. Esse é Jesus, completamente obediente à vontade do Pai. Que viveu toda a sua vida para fazer a vontade do Pai. Operou com poder todas essas coisas porque era a vontade do Pai. Em Atos 10:38 fala assim, concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O poder que agia por meio de Jesus, que curava, que fazia milagre, que ressuscitava mortos. Sabe qual poder que era, amados? O poder do Espírito Santo. Amém? Poder do Espírito Santo. Jesus tinha se esvaziado da sua glória para se tornar um homem como nós. E tudo o que ele fez foi por meio do poder do Espírito Santo. Ele era um homem como nós, mas cheio do Espírito Santo. Para mostrar que um homem cheio do Espírito Santo pode fazer todas essas coisas. Jesus disse assim, coisas maiores do que essa vocês farão. Por quê? Porque Jesus já estava profetizando com isso a vinda do Espírito Santo sobre todos. E as pessoas sendo cheias do Espírito Santo iam poder fazer essas coisas. Por que que hoje, quando nós impomos as mãos e oramos por enfermos, essas pessoas são curadas? Porque temos o Espírito Santo. Porque hoje, esses mesmos milagres que operou em Jesus, que Jesus operou, podem ser operados por nós também. Porque ele disse que coisas maiores faríamos. Por quê? Porque hoje temos o Espírito Santo. Sabe por quê? Que poucos milagres acontecem por meio de nós, através de nós. Um dos motivos é porque ainda nos enchemos pouco do Espírito Santo. Já temos, mas talvez numa dose pequena. A palavra nos diz para nos enchermos do Espírito Santo. Significa que podemos ter mais. A dose maior do Espírito. Talvez no compartimento nosso aqui, tenhamos simplesmente um pouquinho lá no fundinho do recipiente. Mas pode encher e pode transbordar. Então esse é um dos motivos. Pouca intensidade do Espírito, pouco poder. Outro motivo é falta de fé. Porque tudo isso ocorre por meio da fé. No texto que Jesus disse para Pedro andar sobre as águas, a primeira coisa que Pedro fez foi obedecer, não foi? Ele obedeceu Jesus e saiu andando. Mas essa obediência dele também esteve apoiada na sua fé.
Porque se ele não cresce, ele não daria nem um passo. Agora, porque ele deu esse primeiro passo, creu, ele começou a andar por sobre as águas como Jesus estava andando. O que aconteceu quando a fé dele balançou? Afundou. Né? Então, sem fé, vai ficar comprometida essa questão. Tá? Então, essas duas coisas são base para a gente ter também uma vida útil, com poder nas mãos de Deus. E esses mesmos sinais de curas e outras coisas que Jesus operou, poderem operar também em nós. Uma, a presença poderosa do Espírito Santo em nossas vidas. Né? E outra, crer, fé. Amém? Muito bem. Assim viveu Jesus. E agora a gente inicia o próximo ponto. Na verdade, nós vamos deixar para iniciar esse próximo ponto na semana que vem, que é Jesus morreu pelos nossos pecados. Porque apesar dele ter sido esse tipo de pessoa, perfeito, santo, filho de Deus, filho do homem, que operou milagres, sinais, prodígios, curas. A palavra diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. A humanidade, criada por ele, feita por ele, quando ele veio para salvá-la, o que a humanidade fez com Jesus? O rejeitou e o pôs numa cruz. Amém? Mas esse é o assunto para semana que vem. Por hoje nós vamos parar por aqui.